Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Field Symbol. Então eu já deixei criado aqui um report com um roteiro aqui para a gente seguir, item a item, e eu vou passando e explicando, beleza? Então vamos lá. Introdução. O que é um Field Symbol? Um Field Symbol é uma referência a uma variável. Essa variável pode ser um texto simples, uma estrutura, uma tabela, certo? Então ele referencia uma variável. O que uma variável faz? Ela armazena valor. Um Field Symbol não armazena valor, ele somente referencia uma variável. E se você fizer uma modificação no Field Symbol, você está modificando, na verdade, a variável para onde ele está apontando, certo? Se você está exibindo um valor de um Field Symbol, usando ele para alguma coisa, na verdade você está usando o valor no qual o Field Symbol aponta, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos. Funcionamento básico. Então vamos ver como que a gente cria e usa um Field Symbol? Vamos lá. Para criar um Field Symbol, escreva Field Symbols dessa forma. Informe o nome do Field Symbol dentro desses dois caracteres aqui, tá? Então vamos lá, vou colocar ld text e o tipo do Field Symbol. Vou colocar aqui char100, tá? Vou salvar e ativar. Beleza. Então assim você cria um Field Symbol, beleza? Como que a gente usa aqui o Field Symbol agora? Para usar um Field Symbol, você precisa apontar para uma variável real, certo? Então vamos criar essa variável. Vai também ser ldText, né, mas sem esses caracteres, tá? Então vamos lá. O tipo vai ser char100. E eu vou armazenar um valor aqui para essa variável. Vamos supor teste. Certo? E agora eu vou apontar o Field Symbol para essa variável aqui, tá? Então como que a gente faz? Usa assim, ó. Assign. Coloca o nome da variável. To. O nome do Field Symbol que você quer referenciar essa variável. Então, é essa variável que ele vai apontar, beleza? Ponto. Vamos ativar. E agora, vamos testar isso. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. E um aqui em cima. Pra gente ver no debug. Vamos lá, vou executar. Então aqui, tem a minha variável text. Eu atribuí um texto aqui para ela, teste. Aqui a gente já criou o field symbol. Se a gente dá dois cliques, ó, ele fala aqui que o field symbol não foi, não tem referência ainda, tá? Então se a gente copiar aqui e jogar aqui, para tentar forçar, verificar o valor dele, ó, ele mostra aqui que não está com referência ainda, ó. Não foi atribuído uma referência a esse field symbol. Então, a partir dessa linha, é aqui que a gente vai colocar a referência no field symbol. A gente vai pegar a referência dessa variável e jogar aqui. Então, vou apertar F5. Pronto, ó. Ele executou essa instrução e jogou a referência, ó. Tá vendo? Ele está apontando, ele está exibindo o mesmo valor que a variável tem, na qual ele está apontando, certo? Então ele fica lá somente apontando para essa variável. Se alterar o valor dessa variável, o field symbol vai ser alterado também. Então vou ficar aqui mesmo, ó. Vou colocar um 2 aqui. Tá vendo que ele alterou aqui também? Por quê? Porque eu estou referenciando essa variável. E ao contrário também é válido. Se eu alterar o valor direto no field symbol, ele vai alterar o valor da variável. Vamos lá? Vou colocar aqui 3. Olha lá, alterou na variável também. Ou seja, tudo que você fizer no field symbol afeta a variável original, porque é uma referência. E se você altera a variável original, também afeta o field symbol, porque ele está apontando para ela. Certo? O field symbol em si, ele não tem valor, ele só tem uma referência, tá? Então tudo que você faz nele é como se estivesse fazendo na variável direto. Verificando se um field symbol tem uma referência. Então, continuando do cenário que a gente começou no outro item, para verificar se um field symbol tem uma referência, a gente pode usar um if. Tá? Então vamos lá. Nesse ponto aqui eu quero verificar. Então eu coloco um if, pego o field symbol e uso isso aqui, ó, is assigned. O que isso aqui vai fazer? Vai verificar se o field symbol tem uma referência. Então, se ele tem uma referência, eu posso imprimir aqui tem
referência. Tá? E coloca um else quando ele não tiver uma referência. Não tem referência. Beleza? Então deixa eu comentar aqui. A gente vai executar esse programa para saber se nesse ponto ela tem uma referência, tá? Então aqui eu tenho minha variável, tenho meu field symbol. Eu posso jogar os dois aqui no debug. Ó, ele não tem referência ainda, tá? Então essa instrução aqui, ó, isAssigned, vai verificar se ela tem uma referência. Aperta F5, caiu aqui, ó, não tem uma referência. Por quê? A gente não atribuiu uma referência com essa instrução aqui, ó, assign. Por isso que ele caiu aqui. Não tem uma referência. Certo? Olha lá. Agora vamos atribuir uma referência e verificar novamente. Agora eu vou jogar essa instrução aqui para cima. E a gente vai fazer a mesma coisa, executar. Pronto, ó. Vamos dar uma olhada aqui no debug. Ainda não tem a referência. Agora eu vou executar essa instrução para atribuir a referência. Ó, pronto. Agora tem uma referência, né? Já assumiu aquele ícone, indicando que não tinha referência, e eu estou vendo o valor da variável aqui. Tá? Então, se a gente passar nesse if novamente, ó, isAssigned, tem referência? Agora tem. Ele caiu aqui. Certo? Vou apertar F8. E está falando que tem referência. Então, é dessa forma que você verifica se um field symbol tem referência. É só usar, por exemplo, num if, né? O seu field symbol e isAssigned. Tá? Limpando uma referência. Vamos ver um caso aqui. Com essa instrução, a gente cria uma referência, né, pega a referência da variável e joga aqui nesse field symbol, certo? Então, vamos supor que eu já fiz o que eu queria, eu quero limpar essa referência, né, tirar essa referência dessa variável. A gente vai usar essa instrução aqui, ó. Assign. Tá? E você passa o field symbol que você quer limpar a referência. No caso, esse field symbol aqui, ó, ldText. Tá? Vamos ativar e executar. Vou jogar aqui novamente no debug para a gente acompanhar. Ainda não tem uma referência, eu vou atribuir a referência aqui. Pronto. A referência está dentro do field symbol. E se a gente executar essa instrução, assign, ele vai limpar a referência. Então ele vai voltar a não ter nenhum valor aqui aparecendo. Não vai ter uma referência. Pronto, ó. Então eu já não estou apontando mais para essa variável. E ele mostra aqui também que não está atribuído nenhuma referência. Tá? Para que você vai usar isso? Ou quando você já fez o que deveria fazer e quer garantir que nada seja modificado na variável original, você pode limpar uma referência. Ou quando você quer referenciar outra variável, tá? Você pode limpar e depois dar outro assign. Tá? É para esse tipo de coisa. Beleza? Field symbols com variáveis simples. Então a gente já criou um caso aqui, uma variável de texto, né? char100. Criou um field symbol também, char100. Atribuiu aqui a referência, tá? E trabalhou em cima dessa variável e desse field symbol. Agora eu vou criar um novo aqui, mais uma variável, só para dar mais um exemplo para vocês. Então agora vai ser um número. Aí vai ser o tipo i. Eu vou atribuir aqui um valor para essa variável. Colocar 2. Vou criar outro field symbol. Também do tipo i. Tá? Vou atribuir a referência dessa variável ldNumber para o field symbol ldNumber. Tá? Deixa eu deletar essa parte aqui. A gente vai ver no debug aqui, novamente. Então agora, em vez de um texto, é um número. Então eu tenho um número aqui, 2. Criei já o field symbol, só que ele está sem referência inicialmente. Certo? Sem referência. Agora eu vou executar essa instrução para ele pegar a referência da variável number, ldNumber, e jogar aqui no field symbol, ldNumber. Pronto, ó. Então está apontando. O funcionamento é o mesmo do texto. Ó. Eu modifico aqui o field symbol, ele modifica a variável.
porque ele apontou para a variável. E se eu modificar a variável direto, ele reflete no valor que o field symbol está mostrando aqui também. Beleza? Então, independente do tipo da variável, vai ser o mesmo efeito. Ok? Field symbols com variáveis com estruturas. Então, como que a gente faz quando muda para estrutura? Vou apagar aqui. Vamos fazer tudo de novo. Então, eu vou criar aqui uma estrutura. LD scar. É uma estrutura que já existe, tá? É uma estrutura de uma tabela standard de companhias aéreas. Agora eu crio o nosso field symbol. Tem muita gente que coloca FS de field symbol, tá? Na nomenclatura aqui do prefixo. Eu costumo usar o mesmo padrão de variável, tá? Então, se é uma estrutura local, aí ls. O tipo vai ser o mesmo da estrutura lá, tá? Tem que ser compatível o tipo. Beleza, variável criada, estrutura, field symbol criado. Agora eu vou popular os campos da minha estrutura, char id 1 e o char name aqui. Deixa eu dar char name. Vou um teste aqui também. Agora eu vou pegar a referência dessa estrutura e jogar no field symbol. Então, assign a estrutura que eu quero pegar a referência to o nome do field symbol que vai receber a referência. Vou ativar e executar. Ok. Deixa eu colocar um break aqui também. Pronto. Vamos olhar a estrutura como ela está. Olha lá, eu tenho o mandante, char id, char name. Eu preenchi somente esses dois campos. E nesse ponto aqui, ó, o field symbol ainda não tem referência. Ó, ele não está com referência. Eu vou executar essa instrução. Agora ele tem referência, tá vendo? Ele apontou para a estrutura. Mesma coisa, eu modifiquei aqui, ele vai afetar a estrutura original. E eu modifiquei a estrutura, ele reflete no field symbol. Tá? Ó, se eu entrar aqui no field symbol, ele mostra exatamente a estrutura. Aqui a estrutura original e o field symbol. Tá? Então vamos modificar um campo aqui dessa estrutura. Vou colocar aqui teste 9. Vamos olhar a variável. Olha lá, teste 9. Tá? Field symbols com variáveis com tabelas. Então, como que a gente trabalha com tabela usando o field symbol? Vamos lá, eu vou reescrever aqui um pedaço desse código. Vou criar uma tabela aqui interna, tá? Quando eu falo tabela, é tabela interna, beleza? Então aqui criei uma tabela da tabela scar, tá? Eu vou preencher essa tabela aqui com dados. Agora a gente vai criar o field symbol para essa tabela. Só que a gente vai criar usando um loop, tá? Que é uma outra forma de você usar o field symbol. Então eu vou passar em todas as linhas dessa tabela interna. Se ela tem 10 linhas, eu vou fazer 10 vezes, certo? No loop aqui. Em vez de jogar numa estrutura, a gente vai jogar num field symbol. Como que a gente faz? É só colocar aqui assign. Aponto para o field symbol que eu não criei ainda. Vou criar agora. Então, field symbols. Vou colocar aqui ls scar. O tipo vai ser scar. Certo? Porque cada iteração desse loop, ele vai jogar a referência dessa linha nesse field symbol. Tá? Então, passou na primeira linha, ele jogou a referência da primeira linha. Passou para a segunda linha, a segunda linha vai estar aqui nessa field symbol. Assim por diante, até acabar a iteração, tá? Então, eu vou imprimir aqui, escrever aqui na tela um campo aqui dessa estrutura, só para fazer alguma coisa, tá? O nome aqui. Eu vou deixar um breakpoint fixo aqui e vamos testar. Essa instrução select, ela carrega os dados dessa tabela lá do banco de dados para a tabela interna.
Então eu tenho aqui 18 linhas, ó. Eu posso ver aqui. Tenho 18 linhas, certo? Com todas as companhias aéreas aqui, ó. Aí o que essa instrução faz? Ela vai fazer um loop. Então ele vai passar linha a linha dessa tabela 18 vezes, porque tem 18 linhas. E em cada vez ele vai jogar a referência da linha atual nesse field symbol. Então vamos dar uma olhada aqui nele, ó. Ó, a gente não passou nenhuma vez ainda. Quando eu apertar F5, ele vai jogar a primeira referência. Apertei F5. Aqui tá, ó, American Airlines. Vamos dar uma olhada na tabela? Qual que é a primeira linha? Ah, American Airlines. Então ele jogou a referência aqui. Se eu quiser modificar aqui algum campo, eu consigo. Então, porque é uma referência, eu estou referenciando uma linha da tabela. Se eu colocar 2 aqui e dar uma olhada na tabela, olha o que aconteceu. Ele modificou o nome da companhia, certo? Porque é uma referência, beleza? Ó, segunda vez, vamos dar uma olhada aqui. Jogou essa Air Berlin. Qual que é a Air Berlin? A segunda linha, certo? E assim por diante. Então, cada linha desse loop, cada vez que ele passa aqui, ele vai jogando a referência em cima desse field symbol, tá? Isso aqui é muito utilizado aí nos programas. Principalmente para modificar valores, que é mais fácil, né? Do que você modificar usando uma estrutura, que você usar modify, por exemplo. Tá? Deixa eu dar um F8 aqui. Ó, ele escreveu o nome de cada companhia aérea aqui na tela. Então essa é uma forma de você usar field symbols com tabela interna, tá? Você pode também apontar o field symbol diretamente para a tabela interna, não como está aqui, né? Aqui a gente apontou para uma linha da tabela, mas não é a tabela interna em si. Então como a gente faz para apontar direto para a tabela? Vamos lá. Vou manter o select ali. Vou carregar a tabela interna está declarada aqui, a variável da tabela interna. O field symbol a gente vai apontar para a tabela interna, então eu vou colocar LT aqui no nome. E o tipo, eu não posso apontar direto para a estrutura, porque vai receber uma tabela interna. Então eu coloco standard table e o nome da tabela. Aqui, ó. Só que aqui tá vendo que ele não aceita. Então o que a gente pode fazer nesse caso? Se eu tentar compilar aqui, ó, ele reclama. Então essa sintaxe não funciona igual a variável. A gente vai usar um pouco diferente aqui, ó. Colocar like, porque ele vai copiar o tipo dessa variável para esse field symbol. Como é uma tabela interna, aqui também vai ser uma tabela interna, por causa desse like aqui, tá? Então aqui eu estou carregando os dados dessa tabela interna e eu vou agora eu vou colocar a referência dessa tabela interna para o field symbol. Então assign o nome da minha tabela interna to o nome do field symbol que vai receber a referência da tabela interna. Pronto. A partir desse ponto, tudo que eu fizer na tabela interna vai afetar o field symbol e vice-versa. Então vamos lá, vamos testar isso. Tem aqui minha tabela interna, ela está vazia ainda, ó, tem 0 linhas. Meu field symbol, como está? Está sem referência. Vou apertar F5 para ele executar essa instrução. Executou, pegou a referência da tabela, então ó, está apontando para a tabela. Agora a gente vai carregar os dados lá da tabela do banco de dados para a tabela interna. Vou apertar F5. E aqui, ó, a tabela interna foi carregada com 18 linhas. Vamos olhar o field symbol? Olha lá, também tem 18 linhas. Porque ele aponta para a tabela interna que tem 18 linhas. Então é como se ele estivesse espelhando aqui o conteúdo da tabela, tá? Vamos modificar aqui alguma coisa? Vou entrar no field symbol, vou deletar aqui essa Air France, a linha 4. Ó, não tem mais Air France aqui, ó. E já modificou até o tamanho da tabela, ó. Tinha 18, agora tem 17. E a tabela original? Lá também não tem Air France, que a gente deletou. E se eu deletar aqui, ó, United Airlines, a última, eu estou deletando da tabela interna agora, não do field symbol. Ó. Delete. Beleza, vou voltar lá. Tem 16. No field symbol também refletiu, ó, porque ele está referenciando essa tabela interna. Olha lá.
A última também já foi deletada. Field Symbols com variáveis dinâmicas. Como funciona isso? Vou criar aqui mais um cenário. Então, vou criar uma variável com char100 aqui, ldText. Vou criar um field symbol. Vou atribuir um texto qualquer aqui a essa variável. Teste. Vamos atribuir a referência dessa variável para o field symbol. Eu já vou deixar um breakpoint aqui. Antes e depois. E vamos executar aqui para dar uma olhada. Então, só relembrando, aqui está minha variável, aqui está meu field symbol. A variável tem o valor teste e o field symbol não tem a referência ainda. Aqui a gente vai atribuir a referência e agora o field symbol tem a referência e aponta para o valor da variável aqui, ó. Certo? Esse é o jeito que a gente estava usando até agora. Então, como que a gente faz de forma dinâmica isso? A gente pode criar uma outra variável. Vou colocar aqui varName, onde vai receber o nome da variável que a gente quer usar no field symbol ali, ó. Então, como eu quero apontar para essa variável aqui, ó, ldText, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, eu vou colocar o nome dela dentro dessa outra variável, tá? E a gente pode simplesmente trocar aqui, ó, para ficar assim, ó. Dessa forma fica dinâmico. Então, você coloca o nome da sua variável aqui, nessa outra aqui, varName, e quando ele atribuir a referência, ele vai pegar a referência dessa variável que você colocou aqui. Vamos ver? Então vamos lá. Meu field symbol é esse. Vou jogar aqui. E eu vou jogar a variável que a gente está usando de exemplo aqui. Então aquela ldText, ela tem um valor teste e o field symbol não tem referência ainda. Só que em vez de a gente usar a variável diretamente aqui, a gente está usando o nome dela, que está dentro de outra variável, dessa varName. Qual que é o nome que está aqui? ldText. Então seria a mesma coisa que você colocasse diretamente aqui ldText, igual a gente estava fazendo anteriormente, tá? Só que dessa forma é dinâmico. Então eu vou apertar F5 aqui. E olha aqui, ó. Recebeu, deixa eu deletar isso aqui. O field symbol recebeu a referência da variável ldText, certo? Tudo que eu fizer aqui afeta ali, e vice-versa. Então essa é uma forma de você usar a atribuição dinâmica, tá? Você poderia escrever diretamente aqui também, ó. ldText, dá na mesma. Vamos testar novamente. Olha lá, ldText está usando a referência da ldText. O field symbol usando a referência dessa variável, tá? Então, é outra forma. Então, só para documentar aqui como que a gente estava usando antes, assim. Depois a gente usou uma variável que recebe o nome da variável que tem a referência, que é essa varName. Ou a gente usa assim, ó. São todas essas três instruções aqui, ó, são equivalentes, tá? Só que essa usa a variável direta, essa usa a variável dentro de outra variável, tá? O nome da variável está aqui dentro. E aqui a gente está passando o nome da variável como string, tá? Então daria a mesma coisa. Na verdade aqui é assim, ó. Pronto. Então variável direto, o nome da variável que está dentro dessa string, dessa outra aqui, essa ldVarName, e como string direto aqui, você passa o nome da variável, tá? E como que a gente verifica, usando essa atribuição dinâmica, se essa variável realmente existe? Porque você pode usar um nome inválido, certo? Uma variável que não exista. O que acontece nesse caso? Vamos ver? Então, em vez de ldText, eu vou colocar um 1 aqui, ó. Não existe uma variável ld_text1. Existe essas duas aqui, ó. Mas essa aqui com text1 no final não tem. O que vai acontecer, ó? Vamos executar. Então, quando eu tentar jogar a referência dessa variável que não existe para o field symbol,
eu executo a instrução e nada acontece, ele continua sem referência. Por quê? Porque essa variável ela não existe. Então não adianta eu tentar colocar uma variável inválida que não vai acontecer nada. Tá? Então outra forma de verificar, após você dar o assign aqui, é olhar a variável size sub rc. Tá? Então se essa variável, após executar o assign, tiver 4, quer dizer que esse field symbol ele não conseguiu colocar a referência ali dentro, porque a variável não existe. Tá? Se ela existir, aqui vai ficar 0. Então vamos testar isso. Eu vou voltar para essa instrução. Como que eu volto? Clico direito, go to statement. Olha lá, a setinha voltou para cá. Então se eu apertar F5 ele vai executar novamente essa instrução. Só que dessa vez eu vou colocar o nome de uma variável válida. Eu vou tirar o 1 aqui. LDText existe, tá? Eu posso colocar ela aqui. Olha lá, ela existe, tá? E o que vai acontecer agora? Quando eu apertar F5, ó, o size sobre isso ficou 0. Então, essa é uma forma de você verificar se após a atribuição da referência, se ela deu certo, tá? Então, aqui é um exemplo. E, claro, tem aquela outra forma que eu expliquei no passo aqui anterior, que é verificando, né? Se um field symbol tem referência, você pode usar aquele if também. Se esse field symbol is assigned, né? Dessa forma aqui, esse field symbol, você verifica se esse field symbol tem uma referência ali, né? Ou simplesmente logo após a instrução aqui de assign, você verifica o size sobre rc. Se for 0, também deu certo aqui a atribuição da referência. Beleza? Então são várias formas de você fazer aí a mesma coisa. Field symbols com variáveis dinâmicas em outros programas. Então o que a gente fez no cenário anterior? A gente declarou uma variável aqui, ó, ldvarname, para receber o nome de outra variável. No caso aqui, ó, a gente está usando ldtext. Então a gente colocou dentro dessa variável o nome da outra. E assim a gente atribuiu a referência para esse field symbol. Tá? Então a gente fez isso aqui de forma dinâmica. Só que essa variável ldtext, ela existe aqui no programa, ela foi declarada aqui. Tá? E no SAP, às vezes a gente tem a situação de a gente querer pegar uma variável, acessar uma variável que ela está em outro programa. Então como que a gente faz isso? A gente pega o nome do programa que a gente quer, buscar a variável. Então vou copiar aqui. Aqui no nome da variável, a gente coloca o nome do programa aqui dessa forma. Tá? E aqui na frente a gente coloca o nome da variável. Então essa é uma forma de acessar uma variável que está em outro programa que está sendo executado ali também. Tá? Isso acontece muito em programa standard, que é mais complexo, e tem muito programa envolvido. Aí você consegue acessar dessa forma. Tá? Vamos ver na prática aqui. Vou executar. Vamos conferir aqui o field symbol e o nome daqui da variável que tem a variável que a gente quer acessar. Então está aqui o nome do programa e o nome da variável. Quando eu apertar F5, ele vai buscar lá a referência dessa variável e jogar aqui, ó. Certo? Então eu posso acessar uma variável de outro programa se eu quiser. É claro que aqui eu usei o mesmo programa, tá? Mas é só para exemplificar. Tá? Se fosse em outro programa, só coloca o nome do programa aqui e o nome da variável que você quer acessar. Beleza? Insert initial line into table, lt tipo scar, assigning ls scar. Então o que faz essa instrução aqui? Vamos lá. Eu vou criar um cenário aqui para isso. Então eu crio uma tabela interna, que é a scar, que é a de companhias aéreas. E vamos supor que eu quero inserir uma linha nessa tabela interna, só que essa linha vai ser vazia, tá? Então, em vez de criar uma estrutura e dar um append nessa tabela interna para inserir uma linha, eu posso usar essa instrução aqui e já jogar a referência dessa linha recém-adicionada num field symbol. Então, vamos lá. Criei minha tabela interna, criei meu field symbol apontando para uma linha dessa tabela interna.
Essa tabela interna inicialmente está vazia, tá? Eu vou colocar esse break aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, ela está vazia. Nessa linha 20 até aqui, ela está vazia. Então, a partir desse momento, eu vou inserir uma linha nessa tabela e ela vai ter uma linha e já vai estar com a referência dessa linha nesse field symbol. Vamos ver? Vamos conferir aqui a tabela interna. Ó. A gente pode ver que ela tem 0 linhas. Posso entrar aqui, 0 linhas. E a partir desse momento eu vou dar... Vamos ver o field symbol também, né? Ele está sem referência. Vou apertar F5. Olha lá, já apareceu uma referência a uma estrutura aqui, ó. Tá vendo? Structure, flat. E a tabela interna ficou com uma linha a mais, ó. Vamos entrar? Tem uma linha aqui, só que está todos os campos vazios, tá? Então, se eu alterar aqui qualquer coisa nessa estrutura, vou colocar aqui o nome teste, o que acontece com a tabela original? Tá lá, ó, modificada também. E se eu entrar aqui e modificar aqui também, direto na tabela interna, na estrutura, lá no field symbol vai refletir, ó. Certo? Então essa aqui é outra forma de você usar, né? Já adicionar uma linha numa tabela interna e pegar a referência a essa linha ao mesmo tempo. Eu posso voltar aqui e executar de novo. Então, go to. Agora a gente vai inserir outra linha. Lá, 2 linhas. E também referenciou essa segunda linha que está vazia, tá? Essa linha aqui é sempre vazia, tá? Ó, porque insert initial line, tá? Então é uma linha inicial. E acaba caindo dentro dessa tabela. Beleza? Tem mais um cenário aqui que eu não falei. Eu vou mostrar aqui agora. Ó. Então vou criar aqui uma variável aldText novamente. char100. Meu field symbol. Também vai ser char100. Vou atribuir aqui a referência da variável para o field symbol. E vou colocar um break. Então essa situação aqui, ó, bem simples. Vou colocar aqui um valor nessa variável. E o field symbol está sem referência ainda. Executei, atribuo referência. Tá? Aqui a gente usou char100 para o tipo da variável e char100 para o tipo do field symbol. Tá? O que o pessoal faz bastante aqui? Colocar n aqui. O que esse n faz? É um tipo genérico, tá? Ele serve para qualquer coisa. Então vamos ver o que mudou. Vou executar. Deixa eu colocar um texto aqui para a gente já ver. Pronto. Tá vendo aqui que ele funcionou da mesma forma? Tá? Então tem algumas situações que você não quer especificar um tipo, porque às vezes você até usa o mesmo field symbol para vários campos diferentes. E cada campo tem um tipo diferente. Um é char, outro é número, tá aí, né? Outro é data. Então, se você não quiser colocar o tipo do campo aqui, você pode, tá? Você coloca n aqui no lugar, beleza? Então assim a gente encerra o vídeo. A gente passou por vários itens aqui explicando sobre o field symbol, né? Como funciona, como usar, criar, com várias variáveis, né? De vários tipos, simples, estruturas, tabelas, como atribuir de forma dinâmica e como apontar para uma variável que está em outro programa, tá? Então assim, esses são os casos mais básicos aqui, mais rotineiros. É claro que deve ter uma situação ou outra aqui que eu não falei, mas aí vocês conseguem pesquisar aí para aprender como funciona. Esse aqui é o que você vai usar no dia a dia, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, pratique e até mais.